o foco é esse, né? Qual é a diferença entre filosofia política e ciência política? Filosofia política é mais essência e como governar, e ciência política mais no intuito de ser um estudo racional e baseado nos dados empíricos, né? Da prática, dados mais da racionalidade. Outro foco que vocês têm que dar, tem que procurar lá no Bobbio, é as linhas que tiveram sobre esse estudo da política. Teve a linha marxista, que é um ênfase nas relações econômicas, a linha funcionalista, que é ênfase no plano ideológico, Marxista. relações econômicas, a linha funcionalista, ênfase na ideologia, e a linha sistêmica, E a funcionalista? ideologia, ênfase na ideologia, econômica, funcionalista, ideológica, e a sistêmica, ênfase na demanda e na resposta, no input e output, quer dizer, é como o Estado responde às demandas do povo. Então aí são as duas linhas de estudar. Uma estuda a política pelo lado da luta de classes econômica, outro pela base ideológica, o que as pessoas pensam, ou o input e output, o sistema. Como é que o sistema eleitoral funciona? Depende. Como é que o Estado responde às demandas do povo? Como é que funciona o ministério tal? Aí são linhas de estudo, né? Começa por aí. Outra ênfase. Com o liberalismo, depois da Revolução Francesa, a política tinha o Estado tinha um poder muito grande, né? Depois da Revolução Francesa e do liberalismo, o povo começa a aparecer na política, né? Então o Estado vira subsistema, a política vira subsistema do social, né? Antigamente a política estava acima de tudo, mas quando o povo começa a entrar na política, o que acontece? O Estado está ali para servir o povo. Antes não, o Estado estava para mandar no povo. Era uma visão dominante. Depois do liberalismo e tal, da Revolução Francesa, o Estado vira subsistema do social. Ok? Bem, essa palavra Estado, quando ela surge? Alguns acham que surge já lá em Roma e na Grécia, como Aristóteles, como Maquiavel, como Montesquieu. Eles acham que surge porque lá na Grécia e na Roma Antiga já existiam as características de Estado, que é magistratura, Senado, administração pública, exército. Então, lá atrás eles achavam que já existia Estado. E no estudo do Maquiavel já aparece a palavra Estado mesmo. Os modernos, como Max Weber, já tem uma visão diferente. Que o Estado seria o quê? Qual é a definição do Max Weber? O Estado é o uso legítimo da força dentro de um determinado território, que possui um aparato administrativo. Então é uma outra visão, que o Estado só surge quando os países definem o território e ali dentro tem o uso legítimo da força, né? Que é através da polícia ou do exército. E possui um aparato administrativo. Então é diferente da visão, dos mais antigos, né? Essa é a única debate entre quando surge a palavra, o que é o Estado, né? O que é o Estado? Definição do que é Estado. Para uns a definição é o quê? Possui características? Possui magistratura, Senado, exército, administração pública? Ok. O Max Weber não, os modernos acham que Estado é o uso legítimo dentro de um determinado território. Essa coisa do território é importante, né? Porque aí define quem é soberano em tal lugar ou não. O Império Romano não tem um território bem determinado, ele tem uma mancha, por isso que, né, é um império. Ele não é bem determinado. E para esses modernos, o Estado é uma forma nova de governo. O Império Romano foi uma coisa, mas não foi Estado. Esse é o debate teórico, entendeu? Agora, outra coisa diferente, que está lá no Bobbio, dividido por capítulo até, por subitem, né? Ele fala, quando nasce o Estado, aí tem 3 teorias. Uma é que passa da comunidade primitiva para a comunidade ampla.
porque daí precisa criar o Estado, ninguém reconhece mais ninguém. Uma é o quê? Primitiva para ampla. Pessoal, quem anotou minhas aulas tem isso aí, viu? Comunidade primitiva para comunidade ampla. Outra linha de teoria é que o homem passou por etapas. Então, foi selvagem, bárbaro e civil. É uma consequência a formação do Estado. Então, é outra teoria. E a terceira teoria do Engels e do Rousseau, que o Estado surge para justificar a cerca dos terrenos, para justificar a desigualdade. Quando alguém começa a cercar os terrenos, a propriedade, tem que surgir o Estado para legitimar que isso é justo. Então, essa é a visão mais da esquerda, né? Falando que o Estado, quando os fortes se sobrepõem... A propriedade privada isso. É a culpa de proteger essa... Então, quer dizer, ele tem que legitimar aquela cerca dos terrenos. E ele utiliza de uma forma maquiada. Isso aí. Então, o Estado dá uma impressão de legitimidade para aquilo, porque ele parece ser imparcial, ele parece ser justo, mas quando na verdade ele não é. Né? Essa é a teoria do Engels e do Rousseau, mais da esquerda. Né? Ok, pessoal, vamos falar de algumas formas de governo. Aristocracia, democracia, monarquia, oligarquia. Isso são formas de governo. Você pode comandar pelo poder dos melhores, que é a aristocracia, a democracia é o poder do povo, a monarquia é a autoridade de uma pessoa só, a oligarquia é o poder de poucos. Então isso são formas de governo. Né? Eu também tenho, mas... Tem, isso está por aí. Bem, se você anotou, está por aí. Qual que é o primeiro, professor? Aristocracia. Aristocracia é os... Poder dos melhores. Oligarquia é poder de poucos. Bem, aí ele vai falar, na história da política, definiram o poder como essência, então ele vai falar agora de poder como essência. O que é o poder? Ele fala, tem 3 linhas, substancialista, subjetivista e relacional. O poder substancialista vê o poder como uma coisa, se eu tenho dinheiro, se eu tenho força, eu tenho poder. Essa é uma teoria. Outra forma de ver o poder, que o poder é uma coisa estratégica. Quer dizer, se um cara ocupa o cargo de prefeito, ele vai poder ter certos posicionamentos e alcançar aquilo que ele quer. Então o poder não